Você sabe falar francês? E precisa para saber tomar vinho? Hoje o assunto é internacional. Os vinhos franceses são referência, e isso todo mundo sabe. Nos filmes, livros, seriados, em todo lugar que você ouve falar de vinho e qualidade, sempre falam da França. E todas essas fontes estão certas. A França produz vinhos incríveis e já faz séculos. Além da bebida já fazer parte da cultura do país, pode-se dizer que corre vinho nas veias dos franceses e não sangue. E como esse país é referência mundial na bebida, alguns termos acabam sendo exportados também, e nesse vídeo vamos explicar 5 deles para você entender melhor o que eles significam. Mas antes, lembre de conferir se você está inscrito no canal para estar sempre aumentando seu vocabulário do mundo do vinho. Assemblage. O primeiro termo significa ao pé da letra conjunto ou montagem, e nos rótulos, dependendo da origem do vinho, pode vir também como blend, que é o termo utilizado no inglês e adotado aqui no Brasil. Como todo mundo sabe, o vinho é feito de uva. Porém, existem mais de 60 tipos de uvas usadas na produção de vinhos finos. E além desses 60 tipos, existem misturas deles. Essas misturas acontecem porque determinados tipos de uvas têm características bem específicas, se destacando por um aroma, gosto, acidez ou alguma outra bem particular. Daí você pensa em juntar duas ou mais uvas em um único vinho, para ele se tornar especial e único, surgindo aí uma montagem. Essa mistura pode ser feita também com a mesma uva, porém de safras diferentes, já que de um ano para o outro o sabor do vinho acaba se alterando, devido a condições climáticas, mais ou menos chuva, incidência solar. Resumindo então, a assemblage nada mais é do que a utilização de mais de um tipo de uva na hora de produzir o seu vinho. Terroir pode ser traduzido como terra ou terreno, mas sendo algo bem específico e um tanto quanto complexo, já que para o vinho, quando se fala em terroir, estamos falando em um conjunto de fatores que vão desde o solo, clima, intervenção humana, drenagem, tipo de uva e até mesmo a cultura, história e tradição da região em questão. Essa região costuma ter vinhos com características bem marcantes e que prevalecem mesmo com o passar do tempo, justamente por ser tão única e tradicional. O terroir acaba tendo uma importância enorme para a identificação de certos rótulos muito famosos, além de ser um atrativo turístico. Porém, não é tão simples para uma região chegar nesse nível de reconhecimento, já que envolvem muitos fatores que devem se provar não só através do tempo, mas também da qualidade do vinho. Só então depois uma região pode ser reconhecida como terroir e possuir, por exemplo, o seu AOC. O nosso próximo termo, que é uma sigla que significa Denominação de Origem Controlada, ou Appellation d'Origine Contrôlée, que basicamente é uma garantia de que o vinho que está na garrafa vem de um determinado terroir, e seguiu uma série de práticas regulamentadas pela legislação do local, envolvendo desde o volume total de vinho produzido, uvas utilizadas e métodos de vinificação. Existem outras categorias tanto na França quanto no resto do mundo, porém a AOC é a categoria mais alta do país. Aqui no Brasil temos o IP, sendo indicação de procedência, que certifica que a região já é conhecida pela produção de vinhos, e a DO, denominação de origem, sendo essa segunda mais rígida e reconhecida como uma região de terroir. Aqui no Brasil, a gente tem apenas o Vale dos Vinhedos, reconhecido como denominação de origem. Se você está gostando do vídeo e colocando o francês em dia, deixe o joinha e se inscreve para ajudar o canal a seguir crescendo. Seguindo na lista, temos Château. O termo significa castelo, porém, para o mundo do vinho, ele assume um outro significado e é utilizado para designar grandes propriedades vinícolas na região de Bordeaux. Porém, não necessariamente precisa ter um castelo na propriedade. O termo, basicamente, quer dizer qual a propriedade que o vinho foi feito e que esse vinho foi feito exclusivamente com uvas dela. Diferente do terroir, aqui o termo é muito mais relacionado ao produtor do vinho e não à área específica onde a uva foi cultivada, já que podem haver vários chateaux no mesmo terroir. Cru, ou aportuguesando o termo cru. O termo tem origem no verbo crescer em francês e está ligado aos monges da ordem cisterciense, que foram os responsáveis pela vitivinicultura, principalmente na região da Borgonha. Eles utilizavam o termo cru para especificar determinada região dos vinhedos que possuíam características peculiares e de maior qualidade e homogeneidade, muito parecido com o conceito de terroir. Algumas dessas regiões chegando até mesmo a serem muradas para delimitar sua área. Para as propriedades de maior nível, maior qualidade do vinho, eles denominavam como Grand Cru e Premier Cru vindo logo em seguida. Essa designação vale também para a região de Champagne, tendo em vista a forte influência dos monges por lá também. Posteriormente, na região de Bordeaux, o termo foi utilizado não para designar a terra, mas sim os produtores, e 5 classificações foram criadas, do primeiro ao quinto, de acordo com a qualidade do vinho, sendo elas referidas ao chateau e não ao terroir de origem.
E aí, você já conhecia esses termos todos? Deixa aqui nos comentários algum outro que você já conhece ou quer conhecer. Deixa o like para fortalecer o canal e se inscreva para saber cada vez mais sobre o mundo do vinho.